Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pontos e Vistas. Eu sou a Patrícia Vanzolini, presidente do AB São Paulo. Estou aqui com o Leonardo Sica, nosso vice-presidente, nossa convidada mais do que especial. Eu já vou apresentá-la, mas antes deixa eu falar do tema do nosso Pontos e Vistas hoje. Bom, eu sou uma mulher advogada, como todos sabem, advogada criminalista, da mesma forma que a nossa convidada, a Cristina Lourenço. E a gente vai abordar aqui um tema que todas nós sentimos na pele. Os homens, como o Léo, por exemplo, sabem que ele existe, mas nós, mulheres, nós sentimos, nós vivemos, nós sofremos cotidianamente com violações muito específicas das prerrogativas das mulheres advogadas. O que eu quero dizer aqui é que nós, mulheres, quando advogamos, sofremos toda uma série de violações de prerrogativas que não são sofridas pelos homens. Os homens, claro, têm também uma série de violações das quais eles são vítimas, mas em acréscimo àquelas que os homens sofrem, nós sofremos outras e que muitas vezes são invisíveis, né? Muitas vezes o homem, por não ter vivenciado essa experiência, ele não entende qual é, vou dar aqui um exemplo do qual a gente vai tratar mais adiante, o problema de uma mulher ali numa situação de aleitamento que tem que esperar horas e horas para realizar uma sustentação oral ali com o seu seio se enchendo de leite e passando por todo aquele desespero que nós, que somos mulheres, aquelas que são mães, sabem e já passaram. Estou dando apenas um exemplo, mas são muitas as violações às prerrogativas das mulheres advogadas, todo o preconceito, a misoginia que nós sentimos no nosso viver cotidiano, nós experimentamos também na nossa profissão. E para falar disso, de violações de prerrogativas das mulheres advogadas, e mais do que isso, para nos apontar um caminho, uma luz no fim do túnel, para onde nós estamos indo, o que nós podemos fazer, nós estamos aqui com a Cristina Lourenço, que, como eu disse, é advogada criminalista e, além disso, é a vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, também conselheira federal e vice-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, Comissão Nacional de Prerrogativas, a primeira mulher a ocupar esse cargo ali junto ao Conselho Federal. E a Cristina, ela fez uma peregrinação aí, junto com o presidente Ricardo Breyer, pelo Brasil inteiro, inclusive aqui por São Paulo, colhendo, fazendo um diagnóstico, fazendo um raio-x das violações de prerrogativas. E, logicamente, com uma atenção não exclusiva, mas toda especial para violações de prerrogativas das mulheres advogadas. Então, acho que esse material é muito rico, ela colheu muitos relatos, muitas histórias, ela viu muitas coisas, e, além disso, está lá no Conselho Federal, ajudando a construir um sistema de prerrogativas mais firme, mais seguro e mais eficiente para nos proteger. Então, seja muito bem-vinda, Cris. Para nós é um prazer ter você aqui. Nós recebemos a peregrinação da Comissão Nacional de Prerrogativas e agora estamos te recebendo aqui para falar desse tema tão relevante. Léo também já participou, né, da Comissão de Prerrogativas lá do Conselho Federal, quando era jovem, né, Léo? É isso? Lá na sua juventude, né? Ano passado, então. Aí. Olha, Cris, prazer estar com você aqui, né, Cris Lourenço. Além de tudo que a Patrícia falou, é uma grande amiga, uma advogada que viaja o país inteiro, né? Nós nos conhecemos nessa passagem recente nossa ali pelas comissões do Conselho Federal. E eu acho que, do meu ponto de vista, né, o que eu consigo dizer para colaborar aqui com o que eu vou ouvir, eu estou aqui para ouvir, né? Nós estamos falando de uma profissão que hoje nós temos 51%, 52%, uma profissão que é uma maioria de mulheres. Mas esse retrato, uma pequena maioria de mulheres na profissão, digamos retrato estático, ele até falseia o que é a verdade da dinâmica da profissão. Porque a gente sabe que a profissão hoje é uma profissão jovem, a maioria dos advogados tem até 40 anos de idade, e nessa faixa, a maioria de mulheres é muito grande. E mais ainda, a gente que participa aqui de cerimônia de outorga de carteira, não sei como é que é por aí, Cris, a gente entrega carteiras aqui e às vezes é 60%, 70%, 80% dos novos advogados são advogadas. Então a gente tem uma profissão que já é uma maioria feminina, estática, e que a dinâmica demonstra que em poucos anos vai ser uma maioria absoluta e avassaladora de mulheres. Então a gente precisa, claro, violação de prerrogativa de um advogado, de uma advogada,
seja qual for, né? O gênero justifica a nossa atuação, mas a gente precisa melhorar esse olhar, porque nós estamos falando de uma profissão que é feminina e que vai ser cada vez mais feminina. É isso. Bom, eu quero agradecer aqui a Patrícia e ao Léo pelo convite. É uma alegria poder estar aqui. Gostaria de estar gravando pessoalmente para a gente poder se rever, conversar, mas ainda bem que existem esses meios que a gente pode conversar e trocar uma ideia. Bom, eu sou daqui da UAB do Pará, tenho uma certa trajetória dentro do sistema, e estar na Comissão Nacional de Prerrogativas me permitiu ter uma visão que talvez eu não tivesse no globo, no total. Por quê? Porque eu, como a Patrícia disse, eu estive já em caravana por 17 seccionais, faltam o restante. E aí, nessas seccionais que nós tivemos, se a gente for tirar uma fotografia, eu diria que as grandes vítimas de violação de prerrogativas, e aí no geral mesmo, são as jovens mulheres advogadas. Então, é evidente que nós temos os homens, é evidente que nós temos aqueles advogados mais velhos, nós temos as advogadas mais velhas, mas as grandes vítimas são as jovens advogadas. E é nelas que nós temos que nos voltar o olhar para essas jovens advogadas. Por quê? A Patrícia é professora como eu, o Léo também dá aula na pós, então a gente sabe que essas meninas vão sair da sala de aula e elas podem encontrar as autoridades que, além de tudo, eles fazem o discurso do autoritarismo. Porque o problema não é ser a autoridade, é fazer o discurso do autoritarismo, né? Peitar a advogada, dizer que ela acabou de sair, que ela não sabe de nada, que ensinaram errado. E muitas vezes essa jovem advogada acabou de sair, se depara com uma autoridade que faz esse tipo de discurso, muitas vezes ela vai desistir. Ela acha que não é para ela aquela profissão, ou ela é assediada, ela chega em casa e acha que isso acontece em todos os meios, e, portanto, ela acha que aquilo não é mais para ela. Quantas situações eu já me deparei com antigas alunas que me perguntaram se eu tinha passado por isso, porque é uma situação que elas passaram e muitas ficaram, inclusive, traumatizadas. E é nesse sentido que eu acho que a gente precisa trabalhar. Nós temos a Lei Júlia Matos, que vai, de alguma forma, ter uma proteção, mas a gente está falando de uma proteção direcionada a mulheres lactantes, adotantes ou gestantes. Mas a gente tem um grande público, como o Léo falou, que são das jovens, que não necessariamente estão grávidas e que precisam dessa proteção. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa realmente pensar enquanto sistema é qual é a rede de proteção que nós vamos dar para essas mulheres. Porque nós temos uma rede de proteção para mulheres adotantes, lactantes e gestantes, mas não é todo o nosso público. E o nosso público está sofrendo lá na ponta, né? Então, nós temos que trabalhar isso. Acho que, de um ponto de vista, como o Léo já falou, a gente vem aí de uma profissão que tem mais de 93 anos, fez 93 anos, mas que você teve, ao longo desses anos, somente 10 mulheres presidentes. E agora a gente tem 5, a partir das políticas de paridade. É por isso que eu digo que as políticas institucionais dentro do sistema da ordem são importantíssimas, porque as políticas institucionais vão fazer inclusão, defesa e valorização da mulher. E aí não adianta, Léo, a gente ser maioria nos números, que eu sempre digo isso, hoje eu até fui olhar os números, nós somos mais de 706 mil mulheres advogadas, então somos realmente a maioria, os homens estão em 666 mil. Então nós temos aí uma boa diferença. Mas não adianta essas mulheres estarem lá fora, essas mulheres precisam participar do nosso dia a dia, do sistema, para que elas possam colaborar exatamente com essa vivência, com o que elas aqui passam, para que a gente possa, a partir daí, fazer políticas institucionais, aquelas que podem falar por elas, fazer políticas institucionais de inclusão, de proteção. Então, se a gente for olhar para trás, quando a gente fala, por exemplo, da política de cotas, que estabelece que nós temos que estar dentro das chapas de, no mínimo, 30%, já é um avanço enorme, porque você tem a obrigatoriedade de ter essas mulheres lá dentro. E quando você está falando de paridade, você simplesmente vai trazer de 10 mulheres em 91 anos de existência para 5 presidentes em menos de um ano de paridade. Então, você vê a importância dessas políticas institucionais de inclusão. E a partir dessas inclusões é que a gente pode pensar políticas de proteção, de defesa, de valorização dessas mulheres advogadas.
Então, o primeiro ponto é isso. Eu acho que a gente é uma profissão que cada vez mais é feminina, isso no banco de escola, na entrega de carteira, a gente vê isso. E eu sempre digo, nós, sistema, não estamos preparados para receber todas essas mulheres. Isso é tão verdade que a política de valorização da mulher advogada é de 2015, de final de 2015. Então, a gente está falando de uma instituição que tem 93 anos, mas em 2015 é que ela começa a fazer uma política de valorização da mulher advogada. A partir dessa política, começa a se estabelecer. Então, a gente vai ver que a gente precisa, primeiro, conscientizar que nós somos maioria e seremos maioria por um bom tempo, isso é visível a quem quiser ver. Precisamos estar preparados para essas mulheres, para poder sair de dentro de casa e cobrar de fora. Porque, por exemplo, eu sempre digo isso. A gente tem lá na Lei Júlia Matos dizendo que nós temos direito a uma vaga de estacionamento nos tribunais. Aí eu pergunto sempre, nas nossas casas, dentro das nossas OABs, nós temos isso? Porque sair de casa para cobrar na casa do outro, só se eu estiver na minha. Então, é por isso que eu digo que a gente precisa fazer também esse exercício de que as políticas de inclusão de defesa são para nós também, em primeiro lugar para nós, e depois para o resto, para o que está fora. E aí vem uma prática que eu acho que vocês estabeleceram, que é o protocolo, que ele está muito mais aí interno de vocês, mas que é uma coisa que talvez possa se expandir, esse protocolo, porque esse protocolo ele vai alcançar muito mais pessoas e vai, inclusive, alcançar o próprio sistema. Como é que nós temos que nos portar diante desse novo público que é as meninas, que são as mulheres advogadas e principalmente as jovens advogadas. Então, a gente tem vários pilares a ser trabalhados, trazer essas mulheres para dentro da OAB para que a gente possa pensar essas políticas institucionais, fazer com que essas mulheres se sintam representadas e incluídas, porque muitas vezes elas acham que não estão incluídas, que não podem perguntar para ninguém, não pode reclamar, isso não é verdade. Nós estamos aqui exatamente para isso. E, a partir dessas vivências, desses relatos, transformar isso em políticas institucionais de proteção, para que isso não aconteça mais. Então, são vários polos que só com o tempo, Patrícia, eu acho que a gente já adiantou muito, pulamos aí cota, paridade, temos uma lei Júlia Matos, temos uma mulher na vice-presidência da Comissão Nacional de Prerrogativas, temos aí várias vice-presidentes, então a gente tem caminhado nisso, mas a gente precisa efetivamente sentar e dizer quais são os nossos problemas e o que a gente pode fazer em relação a isso. E aí, porque as caravanas, elas têm esse diagnóstico, mas esse diagnóstico tem que se tornar propositivo. Eu faço o diagnóstico e digo, bom, e agora eu faço o que com isso? Com esse diagnóstico? Então, eu acho que é nesse ponto que nós estamos agora. O que nós vamos fazer com esse diagnóstico de que a jovem advogada é a maior vítima de violação de prerrogativas? Eu acho que é muito interessante isso que você ressaltou, essa relação entre fomentar a participação de mulheres dentro da instituição e o fortalecimento dessas políticas institucionais, Não que os homens não possam fazê-las. Aliás, de fato, foi um Conselho Federal formado majoritariamente por homens, e aí um colégio de presidentes também formado majoritariamente por homens, que acabou aprovando a regra da paridade. Mas essa regra foi fomentada pelas mulheres dentro do sistema OAB, e, de fato, agora, com 5 presidentes, lembrando que o Conselho Federal nunca foi presidido por uma mulher em toda a sua história, assim como a seccional de São Paulo também não tinha sido, eu aqui sou a primeira, mas existe essa relação. E o que você falou a respeito do diagnóstico, eu queria só ir um pouquinho mais fundo nisso, Nós temos aqui uma pesquisa, a gente lançou essa pesquisa, publicizou essa pesquisa aqui na OAB de São Paulo, a respeito de uma pesquisa que foi feita por uma pesquisadora chamada Soraya Mendes, que era justamente um raio-x das violações das prerrogativas das mulheres advogadas, com dados muito assustadores, Cris, tal como que você falou, mulheres entrando em depressão, mulheres querendo parar de advogar, e um dado que o Léo deu também, que é essa questão do quadro dinâmico, é de que, embora as mulheres sejam a maioria na faixa das jovens advogadas, elas vão escasseando, e elas vão escasseando, dentre outras razões, é claro que a entrada das mulheres no mercado de trabalho é mais recente mesmo, mas elas vão escasseando muitas vezes porque abandonam a profissão.
porque não conseguem, porque a distribuição desigual da tarefa com os filhos, porque a baixa remuneração, porque as violações de prerrogativas são tão agressivas que elas não conseguem suportar e vão abandonando, enquanto os homens têm uma carreira mais longeva na advocacia. É isso que a gente percebe também. São muitas jovens, mas são poucas ainda as advogadas mais experientes por conta disso. Mas na tua caravana, quais foram as violações que você acha mais comuns? Quais foram os relatos que você acha mais chocantes? Tem alguma história, assim, que te marcou nessa sua andança aí pelo Brasil inteiro? Bom, Paty, eu acho assim, que a gente tem aqui, geralmente, a gente está falando de assédio. Assédio, né, sexual, elas são assediadas, e o que eu tenho percebido é que, enquanto antigamente a gente falava de violação de prerrogativas no sentido de aquele delegado não me deu acesso a esse documento, o juiz não deixa eu conversar com ele. Hoje você tem situações de violação de prerrogativas que vão até para violência realmente. Violência sexual, para violência física, né? Então você tem casos da mulher ser agarrada, tirar o celular dela, ser jogada no chão. Você tem situações em que ela é chamada ou comparada a uma cadela, você tem aí diversas situações, então você vê que não é só um caso de eu não vou te dar acesso a esse processo, a esse documento. Eu parto realmente para uma violência, então a gente passa a ter um quadro mais agressivo em relação a essas mulheres. E aí o impacto de uma depressão, até de achar que não está no lugar certo, não, isso aqui não é para mim, eu não vou suportar isso toda a minha vida. Então, a gente teve várias situações de escrivão, delegados, até promotores que assediaram as advogadas, usaram de violência, tomaram celular, convidaram o policial penal que teve acesso a dados das advogadas que acessavam o sistema prisional, e a partir desses dados que ele teve acesso, ele mandava mensagem, pedindo nudes para as advogadas, cantando as advogadas, assediando essas advogadas. Então, você tem geralmente esse quadro, né, de assédio. E eu sempre pontuo que nós somos a única profissão onde todo mundo quer dizer como nós vamos andar. Todo mundo diz qual é o tamanho da nossa saia, qual é o tamanho do decote, se pode ter ou se não pode ter. Inclusive, tem uma juíza no interior do Brasil que ela proibiu o uso de vestido vermelho no fórum dela, porque o fórum é dela, dizendo que era cor de prostituta. Entendeu? Então, para você ver a loucura que chega o negócio. E a gente está falando de uma juíza, de uma mulher. E outro dado, outro quadro. Muitas vezes, os violadores são mulheres. Vão violar. Não vão permitir que você suspenda a audiência por causa da produtividade. Isso é outro dado. Não vão permitir que você tenha acesso à sustentação oral primordial, porque acha que gravidez não é doença, e realmente não é, mas quem passou por uma gravidez sabe exatamente do que a gente está falando. Eu só tive um filho, eu tive uma gravidez. Cheguei no 8º mês, eu não conseguia levantar a perna. Eu não conseguia levantar a perna, eu precisava puxar a calça para levantar a perna. Depois que eu tive o neném, sumiu absolutamente essa dor, não sentia mais nada. Então, assim, não tem como mensurar, não tem como a gente mensurar. O que a gente pode mensurar é o seguinte: os homens, eles vão se solidarizar com a gente. Isso é um fato. Podem. Mas eles não sentem a nossa dor. É por isso que nós só podemos fazer políticas institucionais partindo das nossas dores. Da mesma forma que eu sou uma mulher branca, você também, e a gente nunca passou por uma situação de assédio em relação a ser negra, por exemplo. Te confundir com a cliente, olha, você trouxe a sua advogada? Não, eu sou advogada. Ou então não ter acesso a um documento e o serventuário dizer claramente, não vou te dar acesso porque você é preta. Ou então proibir a entrada num fórum porque ela estava com uma saia que não era curta, mas também tinha a questão de ser negra. Então, essas situações, eu e você e muitas mulheres brancas não vão passar. Nós não sentimos essa dor, mas não é por isso que a gente não tem que se solidarizar, dar a mão e estar todo mundo junto. Então, quando a gente diz, e por isso que eu preciso reforçar, quando a gente fala que as mulheres precisam estar no sistema, são todas. As mulheres advogadas índias, as mulheres advogadas negras, as mulheres advogadas com deficiência, que vão ter as dores delas, que eu e você, não vamos passar. Então, nós precisamos ter isso. Então, cada local, a gente vai vendo um tipo de violação, mas, no geral, é violação que compreende assédio,
E quando a gente está diante de mulheres advogadas negras, aí nós temos também a questão da questão de ser negra. E aí você coloca esse ponto também. Então, nós temos que trazer todos esses vieses para dentro do debate, e ter todas essas mulheres discutindo com a gente qual é a sua dor, para a gente poder entender e transformar isso em proteção para essas mulheres. Eu ia falar, colocar que o fato de a gente ter poucas mulheres no judiciário poderia ser um problema, mas você até me desanimou agora. Você contou o episódio de violação de prerrogativas de mulheres por juízas mulheres. Não é? Então... Pois é, porque na nossa cabeça, né, se eu tenho uma juíza mulher, uma serventora, eu vou te contar, por exemplo, um relato, que contam muito, aonde tem Boriscan, né, e aí você vai passar pelo Boriscan. Aquele Boriscan, ele vai te deixar nua, te deixa nu. E aí quem está lá olhando no visor é um policial, um homem. Então, a gente recebeu essa queixa numa das caravanas que a gente foi. E quando a gente sentou com o secretário de Segurança Pública, a gente pontuou isso para ele. E eu pontuei isso aí. Eu queria que o senhor treinasse mulheres para estar à frente, né, da visualização desses Boriscan, mesmo sabendo que isso não garante que não haverá violação de prerrogativas. Mas eu preciso também que o senhor trabalhe a questão de gênero com essas funcionárias, com essas policiais, porque não é só pegar a mulher e botar lá. Não é porque é mulher que ela tá letrada, digamos assim, né? A nova palavra é o letramento, então que ela está no letramento de gênero. Não, não é por ser mulher que ela está no letramento de gênero. E aí, por isso, eu preciso fazer esses protocolos para que essas mulheres entendam e aí passem a operacionalizar. E foi legal, porque ele acatou, ele baixou uma portaria colocando que toda vez que naquele sistema onde houvesse Boriscan, quando passasse uma mulher advogada, você teria que ter uma mulher policial, uma agente, fazendo a verificação. Então, é um ganho? É um passo? A gente já está melhorando muito? Não, mas é um ponto, a gente vai vendo a dor e tentando resolver, vendo a dor e tentando resolver. E eu acho que é assim que a gente vai. O Brasil é enorme, nós temos aí várias disparidades em relação a vários. Vocês falam do maior estado de concentração de advogados. Aqui no Pará, nós temos ativos 27 mil. Então, nem se compara à realidade que vocês têm. E mesmo assim, eu tenho um sistema prisional que nos dá muita dor de cabeça em relação à violação de prerrogativas, e é o mesmo que vocês passam em São Paulo e que passa em vários lugares. Então, por exemplo, uma discussão que a gente precisa voltar a travar, nós que somos criminalistas. Como é que pode gravação de parlatório em penitenciárias federais? Nós paramos, nós não tratamos mais disso. As penitenciárias federais, você entra, você é gravado, e você sabe que é gravado. Então, nós paramos nessa discussão, porque houve ali um momento, não, as prerrogativas vão ficar para trás em detrimento da segurança pública. Ok, mas não está na hora de retomar, de tentar negociar, ver de que forma isso é possível fazer, porque eu não posso tomar a profissão de advogado ou de advogada, todos são ruins, mas eu tenho a exceção do bom. Não, é o inverso. Porque senão a gente vai estar fazendo o princípio da culpabilidade ao invés do princípio da inocência. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, a gente precisa retomar essas discussões. E precisa retomar, por exemplo, a discussão na Lei Julia Matos. Um grande avanço. Grande, grande, grande. Mas, por exemplo, eu ainda posso falar que ela tem que ser a única advogada da causa? Se ela não for a única advogada da causa, eu não posso suspender o processo? Ora, só quem não conhece a advocacia atual me fala que alguém advoga sozinha. Ninguém. Principalmente a advocacia jovem. A advocacia jovem se junta com o de previdenciário, com criminalista, com civil, familiarista, eles vão se juntando, vão indicando. Geralmente, eles estão ali no mesmo espaço, um vai na segunda, outro vai na terça, para eles não terem ali o gasto. Se juntam, têm uma mesma procuração, estão juntos, aí quer dizer que se eu estiver com mais 2 colegas homens na minha procuração, mas a cliente é minha, trabalhei durante todo o processo, na hora que eu peço a suspensão, a juíza vai dizer, ou o juiz, não, mas você não é a única da causa. Isso não existe. Isso não existe. Porque nenhuma mulher advogada que vive da advocacia vai pedir suspensão de prazo para ficar em casa olhando para o teto. Porque a mulher que vive da advocacia, ela precisa receber. Então, se ela pedir a suspensão, é efetivamente porque ela está precisando da suspensão. Ela não quer férias. Então, esse é um ponto, a gente precisa avançar nisso.
Essa história de, eu tenho que ser a única no processo, não. O cliente tem que dar ciência e tem que concordar. Mas a relação entre o advogado, a advogada e o cliente é a relação de confiança. O Tribunal do Paraná já disse isso. Mandou devolver os 30 dias para a advogada, porque a juíza tinha negado a suspensão do prazo, dizendo, olha, não tem aqui a declaração do cliente que ele está aceitando. Não precisa. Então, a gente vai calibrando, porque a gente vai percebendo. Conforme a gente vai ouvindo os relatos, vendo as coisas que vai acontecendo, a gente vai calibrando e vendo, olha, está na hora de mexer aqui, está na hora de avançar lá. Então, é isso que a gente precisa travar. São essas discussões a partir do diagnóstico, onde nós vamos avançar. E nós precisamos avançar. Para quem não está ligando o nome à pessoa, essa lei que a Cris está mencionando, que é a Lei Júlia Matos, que introduziu uma modificação muito importante no nosso estatuto da OAB, foi uma lei que recebeu esse nome justamente em homenagem a uma das mulheres que foi a inspiração, e, enfim, a inspiração até para a elaboração da lei, que é a nossa atual ministra. Aliás, estamos aí chamando já de plano, convidando a ministra Daniela Teixeira também aqui para participar conosco do próximo Pontos e Vistas. É muito importante a falar dela, e ela, que era, na época, conselheira, vice-presidente, né, da OAB-DF, passou por essa situação de não ter uma sustentação oral adiada e teve um parto, inclusive, ali antecipado, né, por conta de ter ficado um dia inteiro aguardando o seu momento de fazer a sustentação oral. E a partir dessa experiência trágica, mas que poderia ser muito pior, graças a Deus, ela e a filha, né, ficaram bem, mas é que deu o impulso para a elaboração da Lei Júlia Matos, que a Cris aqui está mencionando. E uma das, para a gente já assim encaminhando para o final, Cris, porque eu acho que um dado interessante da gente também colocar para os nossos ouvintes é que uma das coisas que a pesquisa da Soraya Mendes diagnosticou é que uma parte considerável das violações de prerrogativas das mulheres advogadas são perpetradas, são realizadas por advogados também, porque a gente sempre pensa na violação que é realizada por uma autoridade pública, né, pelo delegado, pelo promotor, pelo sistema penitenciário, e são muitas. Mas o que realmente me surpreendeu negativamente foi perceber a quantidade de assédio sexual, moral, ofensas, humilhações, menosprezo, que vem dos próprios advogados, sobretudo no contexto da advocacia familiarista, né, da advocacia de família, da advocacia no âmbito da violência doméstica. Então, muitas vezes, a mulher que defende uma outra mulher numa causa de família, numa causa de violência doméstica, ela acaba sendo também um alvo da violência, seja do cliente, né, da parte contrária, seja do próprio advogado, né, que em petições usa termos desabonadores, debocha, ridiculariza, e isso o nosso sistema ordem não pode permitir. E nós tivemos um avanço muito importante, que também foi, né, promovido pelo Conselho Federal, uma alteração recente do nosso estatuto. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa alteração que se aplica, então, à violação que é realizada por um advogado, assédio sexual, moral ou atos racistas, né, de um advogado contra qualquer um, mas é que os alvos geralmente são as mulheres, né? Essa mudança no nosso estatuto, né, para a questão de ético-disciplinar, quando a gente está tratando de assédio, evidentemente que ela está num contexto amplo, né, contra qualquer pessoa, advogado ou advogada, mas a gente sabe que a maioria das vítimas a gente vai ter mulheres aí, né, vão ser as mulheres. E aí, o que acontece? O que a gente tem visto também? Muitas vezes, nessas situações de violação de prerrogativas, que o juiz não intervém, deixa o advogado, né, continuar falando, a gente já teve casos vistos pela mídia, ou o promotor, né, ninguém ali defende a mulher, ninguém diz que há pelo menos um mínimo de respeito que deve ser dado a qualquer pessoa, independente de ser mulher ou homem, principalmente se for mulher, porque a gente está trazendo aí a questão das prerrogativas da mulher advogada. Então, a partir desse estudo, e aí a questão nunca existiu assédio, né, dentro da advocacia? Claro que existiu. Só que você só consegue falar disso e trazer isso para fora
a partir do momento que você tem mais mulheres tratando disso e podendo pensar políticas institucionais. E aí eu volto mais uma vez, porque a gente sempre teve isso, desde estagiárias que nos relatavam até advogadas. Então, a gente tem dentro dos escritórios, tem numa audiência, tem escrito, tem verbal. Então, isso acontece no dia a dia da mulher. E a gente tem que realmente coibir esse tipo de coisa. Por quê? Porque se eu permito que dentro da minha casa, com os colegas, ele faça esse tipo de coisa, não há nenhuma punição, é a mesma coisa. Eu vou lá para fora querer cobrar do que está fora, que ele respeite a advocacia. Então, nós temos esses dados, eles são alarmantes, porque nos mostram que nós mesmos não estamos nos respeitando. Não estamos respeitando a advocacia feminina. E aí, eu pegando um gancho, por exemplo, teve muitas situações, a Maíra Fernandes, por exemplo, quando foi defender o jogador brasileiro naquela causa lá daquele suposto estupro, ela foi absolutamente defenestrada, não só pelo público em geral, mas dentro da própria advocacia, porque ela era uma mulher e ela não poderia defender um caso como esse. Então, outras mulheres advogadas, inclusive, falando sobre isso. E aí a gente não pode confundir, principalmente no direito de família e no direito criminal, aquele que vai defender, que está no seu trabalho no dia a dia. Então, eu já atuei em casos de estupro de vulnerável que eu advogava pelo cara, pelo acusado. E isso não me torna menos mulher possível de falar de violação de prerrogativas, porque eu sei o que é o meu trabalho e eu sei o que eu defendo fora do meu trabalho no sentido da advocacia criminal. Então, esse também não confundir, esse não nos colocar todos da mesma forma, no mesmo olhar, sobre a mesma lente, também é uma necessidade. E aí eu acho, Patrícia, que nós, dentro de casa, vamos precisar fazer cursos de capacitação para esses advogados. Daquilo que pode, o que não pode ser dito, o protocolo, como você diz, isso aqui é um tipo de coisa que não deve ir na sua petição, até para a jovem advocacia que está entrando. A gente faz aqueles cursos de capacitação para a jovem advocacia, então tem uma cartilhazinha, olha, esse tipo de termo não pode ser usado, isso aqui também não pode, cuidado com isso, entendeu? Porque a gente tem que pensar no educativo também. A gente começou pelo repressivo. A gente vai começar lá atrás. Não, se você fizer, eu estou ético-disciplinar em cima de ti. Mas quem vai educar? Quem vai fazer com que ele entenda que ele não pode fazer isso? Então, a gente está meio assim, direito penal, que gosta de chegar logo na repressão, mas a gente precisa da prevenção. Onde é que a gente vai entrar? E aí eu acho que cada seccional vai ter que fazer esse papel de capacitar, principalmente a jovem advocacia, mostrar, inclusive, casos que existem e que, olha, isso aqui não pode acontecer, não está certo. E também, inclusive, ter um protocolo, talvez, com as autoridades, em que, quando haja esse tipo de coisa dentro de um processo, ela comunique a ordem. Então, assim como ela comunica em outros casos, como acontece, muito que a gente tem visto, comunicar, olha, nos deparamos com essa situação aqui dentro do processo, não está correto, quem vai ver isso aqui é o AB, vejam se é caso ou não dentro desse que vocês agora têm do ético-disciplinar, da alteração do código de vocês. Então, assim, eu acho que a gente tem várias coisas, a gente tem que estabelecer um protocolo com as autoridades, tribunais, para que isso não aconteça e nós sejamos comunicados quando isso acontecer, e aí, a partir daí, agir dentro de casa e fazer a educação, a prevenção dentro de casa, porque senão a gente vai continuar vendo casos em que nos confundem com aquilo que a gente está naquele momento trabalhando, E aí familiariza. Você vê situações de mulheres que defendem mulheres, porque hoje você tem um novo ramo dentro da advocacia de mulheres que só defendem mulheres. Então, mulheres se dedicam aos direitos das mulheres. Você vê botando fogo no carro das mulheres, entrando nos escritórios, botando fogo nos escritórios, pichando o carro, pichando a casa, chamando de tudo quanto é nome, desmoralizando. Por quê? Porque ela vai defender uma mulher. Então, ali, naquele momento, ela está exercendo o trabalho dela. E aí a gente precisa entender. E aí tem muito disso, da gente encontrar o que não deveria, que deveria nos proteger, está, na verdade, nos difamando, ao contrário de nos proteger. Então, eu acho que é protocolo, políticas de prevenção, políticas educacionais que a gente vai ter que começar a fazer, porque a gente começou pela repressão e a gente tem que voltar aqui para a prevenção. Muito legal, Cris. Esse final adorei, né? A gente tem assim, o viés da punição, né? Isso desde
A gente pensa assim, a sociedade é punitivista, todas as pessoas são. Tinha uma pequena parcela da sociedade chamada advocacia criminal, o resto do mundo é punitivista, né? O resto do mundo, as crianças são, não são? Criança é assim, todo mundo é assim, mas a gente tem que olhar para os processos de uma maneira mais ampla, os processos sociais. Eu acho que a punição é um pedaço pequeno disso, e vocês aí na OAB, Cris, Patrícia e eu, junto com vocês, estamos trabalhando por isso. Patrícia, eu estou encerrando. Passa a bola. Beleza, Cris, super obrigada. Para mim é um orgulho estar numa gestão que tem você na vice-presidência dessa comissão, que eu acho que é o coração da OAB, né? Nós podemos pensar nos braços, nas pernas, no cérebro, mas sem dúvida, prerrogativas é o core, é o coração, é a essência da OAB e esse olhar feminino sobre a defesa da mulher advogada, né? Eu acho que a mensagem tua é essa, que o lugar da mulher advogada é onde ela quiser, é defendendo a causa que ela quiser, é atuando com liberdade, livre de violência, livre de assédio, porque a nossa profissão já é difícil o suficiente, já é estressante, a gente não precisa de mais esse acréscimo de estresse e de perturbação. Deixa a gente fazer o nosso trabalho. Nós não queremos privilégio, nós não queremos benefício, nós não queremos benesse, não queremos colher de chá, não. Deixa a gente fazer o nosso trabalho. A gente estudou, a gente se preparou, a gente se prepara para o processo, deixa a gente atuar, né? É só o que a gente pede, eu acho que não é pedir muito, e é o que a gente, mais do que pede, é o que a gente exige, né, Cris? E é muito bom ter uma mulher com a tua força aí nessa comissão. Um abração para você, foi para nós uma honra você ter participado, Cris. Obrigada mais uma vez aí ao OAB São Paulo, a você, Pátia, a você, Leonardo. Dizer que para mim é uma alegria, uma honra te ver aí nessa cadeira. Você, uma advogada criminalista, professora como eu, comandando a maior seccional do nosso país, com a força, com a delicadeza que você tem também. E para mim é uma alegria muito grande. Saiba que é bom estar ao lado, caminhando, como mulheres como você. E eu acho que são mais mulheres que nós precisamos trazer para essas trincheiras, para caminhar com a gente, para que as próximas gerações digam: alguém fez alguma coisa por nós. Elas estavam aí e fizeram alguma coisa por nós. Eu acho que esse é o nosso legado no final das contas. Deixamos casa, deixamos filho, deixamos escritório, deixamos tantas coisas para estar aqui. Eu acho que é o legado, é querer deixar alguma coisa melhor como advogada e como professora, para aquelas alunas minhas que vão agora para o mercado de trabalho e querem ter algo muito melhor, um ambiente mais saudável, mais protegido, para que elas possam exercer aquilo que escolheram, que é o sonho que nós tivemos lá atrás, estamos aqui já realizadas e realizando, e eu acho que é isso que a gente tem que proteger essas meninas, a jovem advocacia e as mulheres advogadas. É isso. E para você, eu te convido para o próximo Pontos de Vistas. Enquanto isso, uma ótima semana e até. Beijo.